em 1993. Naquela época e ainda hoje, tanto o MEC, o curso do MEC, o CAMECO e eventualmente Toneleiro Menos usavam muito o Colégio Naval e usam até hoje. Porque as instalações ali para mergulho são muito boas. Porque tem o apoio do Colégio Naval, tem barco, tem embarcação que eles levam. E o local das atividades subaquáticas que vão serem executadas ali, os exercícios, são controlados e uma boa parte dos cursos ou dos adestramentos de mergulho acontece em Angra dos Reis hoje e acontecia no passado também. Não sei dizer mais ou menos, mas já aconteciam. Então, já em 93, num adestramento desse, foi uma equipe do toneleiro lá fazer o seu adestramento, que eu não sabia nem o que estava acontecendo. Só que aí, os oficiais eram tão tenentes, né? O tenente Damasceno, comandante já antigaços, e à época o capitão Freire, né? Que foi embora do toneleiro, mais conhecido como Trique-Trique. E aí eu não sei quem piruou, quem deixou de piruar, mas assim, houve nego que colocou o nome. Atenção, aos alunos interessados em ver a palestra dos comandos anfíbios depois do rancho da janta, se concentrar numa sala fulano de tal lá, tal, que vai ter uma palestra lá. Aí eu, caraca, sabia nem direito que ia ser fuzileiro. Então, naquela época, tinha um oficial que era fuzileiro no Colégio Naval. E, assim, não se falava em fuzileiro naval. Era tudo armada, as aulas eram da armada. Tinha ensino militar naval de uma forma geral. E aí eu fui nessa apresentação. Nessa época também, existia já um chamado GREMANF, que era o Grêmio Anfíbio. Que era aquele pessoalzinho que se reunia, não, que eu vou ser fuzileiro, não sei o quê. E eu nem fazia parte dessa parada. Eles tinham um camuflado. Quando eu olhava assim, cara, os garotos que botavam camuflado era uma sensação, né? Pô, moleque 14 anos camuflado, 15, 16. Mas fui nessa apresentação. E aí lá tava o tenente Damasceno e o capitão Freire, falando, assim, tema livre. Sentou lá, o que são os comandos anfíbios? Quem sabia que era fuzileiro, muito menos comandos anfíbios. Mas os caras, cara, aquele padrão. Cara, brabo pra caraca, falando, cara, parecia um touro de forte, assim, cara de puto. E falando que, pô, os comandos anfíbios, cara, eles entram, eles matam, eles destroem, e eles explodem, e ele entra numa sala, numa cozinha, faz bomba com açúcar, farinha, e destrói tudo, e a gente esgana, mata criancinha, cachorro, aleijado, e daí pra diante, né? Contando aqui pra garotos de 15, 16 anos. Mas daquele dia, cara, eu falo, em 1993, falei já, o Damasceno foi meio imediato no toneleiro, sabe? Nos idos, sei lá, 2000 e pouquinho. Eu falei assim, cara, naquele dia eu falei, cara, eu vou ser essa porra. Sabia nem o que era. Sabia nem que pra ser aquilo tinha que ser fuzileiro naval. Aí eu falei, cara, essa porra que eu vou ser. Mas ali no Colégio Naval, assim, não tinha nenhuma vinculação com fuzileiro. Realmente fazia GT, embarcava no aviso, final de semana a gente ia pra Paraty, pô, ia pra Ilha Grande, então assim, totalmente voltado para as atividades da Armada e do ensino militar naval como um todo. Quando eu fui para a escola naval, né, entramos na minha turma em 1995, naquela época era um pouco diferente. A gente, ao final do primeiro ano da escola, a gente tinha que optar entre os três corpos. Então, assim, o garoto chegava ao final do primeiro ano, a gente fazia uma viagem de instrução, né, e ao final dessa viagem tu recebia um questionário, um fichário para dizer, ó, o que você quer ser? Você quer ser do Corpo da Armada, dos Corpos Fuzileiros Navais e do Corpo de Intendentes. Então, ali no primeiro ano, a escola naval já pegava os garotos e começava a mostrar, ó, intendência, isso aqui, armada, isso aqui, vamos para os navios, leva para ver submarino, porta-aviões. E os fuzileiros existiam uma visita, basicamente era um evento. A gente ia para a divisão anfíbia, existia uma grande demonstração lá para aquela muvuca de aspirante, o pessoal olhava aquele troço ali, caraca, quero ser, não quero ser, mais ou menos isso. Tinha algumas atividades colaterais, tipo, vamos vir aqui na divisão, aí só pequenos grupos, na divisão, na sexta-feira, que vai ter um evento de clanf aqui, um adestramento, pegava 3 ou 4 aspirantes e colocavam lá. Tinha um pequeno também evento que, no toneleiro vai ter um salto. Vamos pegar 2 ou 3 garotos aqui e leva para lá para ver o que é o salto. Mas pequenos grupinhos. A grande massa era exposta somente a isso. E aí, ao final do ano, tinha que fazer aquela opção. Poucos que, assim, né? Poucos, né? Na verdade, uma boa parte da minha época quis ser fuzileiro naval, alguns tantos não conseguiram classificação, porque era classificatório. Você tem em média, você está numa faixa de classificação ali, o nego vai contando. Ó, essa turma aqui vai ter 20 fuzileiros navais. Foi contando o primeiro, o segundo, o terceiro, o quarto, chegou no último e perdeu. Ele compulsoriamente, ele era jogado ou para armado, ou para intendente, ou vice-versa, acontecia. E assim foi. Então, assim, era um pequeno grupo, vai ser fuzileiro? Aquela tem coragem? Não tem coragem? Tu vai ser, vai dar nome? Não vai dar nome? E aí começou, não, vou dar um nome. E eu com mais... Naquela época nós éramos 24. Minha turma é uma turma pequena dos fuzileiros navais. Entramos com 24 ali, são os 24 dessa turma
que entrou em 95, que vai se formar em 98, GM98, que vai ser fuzileiro naval. E assim começamos segundo, terceiro e quarto ano sendo aspirantes fuzileiros navais. Hoje o sistema deu uma mudada, porque essa escolha agora é feita ao final do segundo ano. A Marinha entendeu que o garoto ainda estava muito novo, ainda um pouco imaturo para tomar esse tipo de decisão. Então ela concedeu agora 1 ano a mais para que ele tenha mais vivência, saiba um pouco mais, para que teoricamente ele tenha mais subsídio para tomar a decisão dele. Então isso é feito agora ao final do segundo ano. A consequência é que agora só tem 2 anos para ele cursar como intendente, ou como fuzileiro, ou como da Armada. Então, assim, a carga profissional dos corpos deu uma reduzida, mas aí prós e contras eu acho que tá dentro da ideia. Mas aí sim, fomos esse grupo de 24, nos tornamos naquela época fuzileiros navais. E muda a rotina durante o curso? Quando você já ficou como aspirante a fuzileiro? Muda muito pouco. O que acontece? Você usa a mesma farda, né? Usa aquela mesma história. A minha rotina é praticamente a mesma. Acontece que já começavam a inserir ali algumas disciplinas fuzileiros navais. Entendi. Então, começava ali da carga de disciplinas todas, sei lá, por ano, por semestre, né? Que funcionava por semestre. 2 ou 3, ou no máximo 4 matérias de fuzileiros navais entravam ali junto com as outras, com matemática, física, química, engenharia mecânica, elétrica, aquele troço todo, mas aí entravam as matérias chamadas do currículo profissional. E aí, eventualmente, dentro do currículo dos fuzileiros navais, como da Armada também, chegava algumas quintas-feiras que o pessoal da Armada ia para os avisos, eles suspendiam, iam fazer as atividades dele voltadas à formação deles, e os fuzileiros navais iam para os chamados campos. Então, campo de infantaria, de ataque coordenado, íamos para algum lugar fazer. Isso sempre apoiado por alguma das unidades da divisão. Campo de patrulha, íamos para o toneleiro fazia. Campo de montanha, íamos para o toneleiro e era conduzido campo de montanha. Defensiva, engenharia, artilharia, e assim ia se dando a parte profissional prática do fuzileiro naval, com a intenção que ao final do curso ele estivesse apto a ser um segundo tenente comandante de pelotão de fuzileiros navais.